Olá! Nesta aula iremos falar sobre coordenadas cartesianas. É um conteúdo do 7º ano de Geometria. Vou colocar aqui, como sempre, o texto, que é uma revisão do conteúdo, não é o conteúdo completo, é somente uma revisão, e em seguida a gente faz um exercício para fixar. Tranquilo? Vamos lá. Podemos representar um ponto no plano cartesiano, na forma de par ordenado, x, y. O plano cartesiano é formado por duas retas perpendiculares concorrentes, cujo ponto de interseção denominamos de origem, 0, 0. Na horizontal, temos o eixo x, conhecido também como eixo das abscissas. Na vertical, temos o eixo y, conhecido também como eixo das coordenadas. Então, nós temos aqui um gráfico para mostrar a vocês o que é a abscissa e o que é a coordenada. Então, percebam que eu tenho duas retas, uma reta que a gente chama de x, que é esta aqui, a horizontal, e uma reta vertical, que a gente chama de y. Então, a reta que a gente chama de x, o nome dela é abscissa. E a reta vertical, que a gente chama de y, a gente chama de ordenada. Essas retas, elas podem ser numeradas, ela tem os seus pontos. E o encontro desses pontos entre uma reta do eixo x e uma reta do eixo y, a gente chama de par ordenado. O par ordenado, ele é representado sempre com parênteses, um número que vou chamar de x, que é da reta do x, e outro número do y. Essa ordem não pode ser alternada em hipótese alguma. Sempre em primeiro lugar vem as abscissas e em segundo lugar vem a ordenada. Você não pode inverter isso. Um gráfico que representa o plano cartesiano, ele é dividido em 4 quadrantes. Então, o primeiro quadrante, o segundo quadrante à esquerda, nós temos aqui um sentido anti-horário. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. No primeiro quadrante, os dois pontos de referências do nosso par ordenado, eles são positivos. O x é positivo e o y também é positivo. No segundo quadrante, o x, que refere à abscissa do par, ele é negativo. Repara aqui, ó, que desse lado de cá, eu tenho números negativos. Então, eu vou ter um par ordenado desta maneira, menos x, e o y continua positivo. No terceiro quadrante, os dois são negativos. Repara aqui, ó, que na abscissa eu tenho um número negativo e na ordenada também eu tenho um número negativo. Então, vou ter um par ordenado desta maneira aqui, ó, menos x e menos y. No quarto quadrante, eu vou ter que na abscissa, botou aqui o menos y, aqui no quarto quadrante eu vou ter x, que é positivo, repara aqui que o meu x ele é positivo, e o y é negativo. Então, são essas as variações que eu tenho dentro do meu plano cartesiano. Tranquilo? Então, a gente vai fazer agora um exercício para fixar esta orientação. Rosane quer marcar num plano cartesiano as temperaturas de sua geladeira durante a semana. O eixo x representará os dias da semana e o eixo y representará a temperatura. Hoje, segunda-feira, definiremos como x igual a 0 e a temperatura medida foi de 7 graus. Os demais dias estão representados abaixo. Então, a gente pode aqui olhar o gráfico e começar a procurar, a interpretar o que está dizendo o texto e o gráfico. Então, repara que fala aqui, ó, definiremos como x igual a 0 a segunda-feira. Então, segunda-feira é igual a 0. Logo, terça vai ser igual a 1. Quarta vai ser igual a 2. Quinta vai ser igual a 3. Sexta
vai ser igual a 4, sábado igual a 5 e domingo igual a 6. Então, os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que estão aqui no eixo do X, das abscissas, representam os dias da semana. E as temperaturas estão marcadas no eixo Y, que é minhas ordenadas. Baseado nesse contexto, a gente pode começar a pensar no nosso exercício. Deixa eu apagar isso aqui. Então, nós temos aqui a primeira pergunta. Qual o par ordenado que representa o dia e a temperatura de segunda-feira? Então, repara que ele falou que o x é igual a 0 e a temperatura é 7. Então, esse ponto aqui é o ponto de segunda-feira. Então, eu vou ter o par ordenado. X vai ser 0 e 7 que vai ser a temperatura. Então, este é meu par ordenado, 0,7, que é exatamente esse ponto aqui. Ok? Vamos para o próximo exercício. Que dia da semana e qual a temperatura são representados pelo par ordenado -2 e -3? Então, repare que ele botou aqui para você, ó, -2 e -3. Então, lembrando sempre que a ordem é x e y. E aí eu preciso saber em qual quadrante nós estamos. Repara que eu tenho um quadrante aqui, ó, que os dois são negativos. Então, eu vou ter aqui um negativo aqui e um negativo aqui. Lembra que eu falei lá no início? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Vou até aqui, ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. E no terceiro quadrante, os dois são negativos. Então, esse par ordenado aqui, ele está no terceiro quadrante. Vamos então encontrar qual é esse elemento. Então, eu tenho -2. Então, -2, esse cara aqui, eu vou descer com -3. Então, está aqui. Ó. Então, eu quero pegar este elemento aqui. -2, -3. -2, lembra que 0 é segunda-feira? Segunda, terça, quarta. É a mesma coisa do positivo, só que agora ele está do lado esquerdo. Então, é a mesma ordem. Segunda, terça, quarta. Então, nós temos quarta-feira e -3 graus. -3 graus. Então, essa é a nossa resposta. A letra C. Quais os pares ordenados que representam os demais dias da semana? Então, nós já temos aqui na resposta a segunda-feira e a quarta-feira. Então, está faltando a gente descobrir quais são os dias de terça-feira, quarta-feira, não, quarta-feira já está, quinta-feira, sexta, sábado, domingo. Vamos aqui ver quais são os pares ordenados desses dias de semana. Lembrando que a terça-feira é 1, a quinta, segunda, terça, quarta, quinta é 3, a sexta é 4, o sábado é 5 e o domingo é 6. Então, baseado nesses números aqui, nessa referência, a gente vai tentar encontrar o par ordenado de cada semana. Então, no dia 1, eu tenho esse par ordenado aqui, 1, 5. Na terça-feira eu tenho 5 graus. Eu tenho mais algum? Eu tenho também aqui, que pode ser ou -1, 3. -1, 3. Na quinta-feira é o 3. Eu tenho aqui, que é 3, 0. Na quinta-feira eu tenho 3, 0. Ou também tem aqui, -3, -1.
menos 3, menos 3, menos 1. Na sexta-feira é o 4. Então aqui eu não tenho nada no 4, nem no primeiro e no quarto quadrante. No segundo quadrante eu não tenho nada, nem no segundo, nem no terceiro. Então na sexta eu não tenho medição. No sábado também não temos medição. No sábado também não temos medição. No domingo também não temos medição. Então a resposta é terça e quinta-feira. Então, a aula de hoje foi essa, com relação ao plano cartesiano. Fiquem muito atentos, porque esse movimento, essa estrutura de planos cartesianos, de pares ordenados, são muito utilizados para confecções de sólidos geométricos no espaço, para a gente entender como é que está posicionado. Ok? Então é isso. Se gostou, dá um like no vídeo, se inscreva no canal e coloque suas orientações, dúvidas e suas sugestões de mais vídeos.